Estamos de volta, então, agora com o nosso quarto painel. Vamos discutir inteligência artificial e também transformação digital, de uma forma mais ampla. O coordenador desse painel é o Dr. Gabriel José Redondano de Oliveira. Ele tem a titulação TSA, Título Europeu de Anestesia e Terapia Intensiva, é coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da SAESP, é diretor do Hospital Vera Cruz, em Campinas, e corresponsável pelo CET Vera Cruz. Como debatedores, temos o Dr. Fernando Pereira, anestesiologista, ele tem pós-graduação em Gestão, Tecnologia e Inovação, pós-graduação em Educação Médica e é gerente executivo e de inovação no GAAP Anestesia. E o Dr. Diógenes de Oliveira Silva, que é anestesiologista, CEO da Anestec, tem MBA em Gestão Hospitalar e Negócios em Saúde e é aluno do MIT Artificial Intelligence in Healthcare. Então, muito bom dia a todos. Gostaria, Dr. Gabriel, que fizesse uma fala inicial sobre a importância dessa discussão na especialidade. Não, legal. Bom dia, é um prazer estar com você, Cris, Fernando, Diógenes. Tenho certeza que hoje aqui vou aprender muito, né, nesse bate-papo com dois aí expoentes nessa área, que há muito tempo deixou de ser um projeto, deixou de ser algo assim de ficção científica, né, realidade que está todo dia presente, né, não só na nossa área da medicina, da anestesia, mas transformando o nosso dia a dia de uma maneira muito rápida, né? Então, acredito que nessa discussão que a gente vai apontar algumas coisas simples que já acontecem, que já estão mudando em pouco tempo e a gente nem percebe o tanto que a inteligência artificial está no nosso dia a dia, está na nossa vida. Para chegar aqui, todo mundo usou algum aplicativo já de orientação de tráfego que envolve inteligência artificial. Os nossos hospitais, cada vez mais, todas as inteligências artificiais ajudando desde a chegada do paciente, do fluxo do paciente e também na nossa sala de cirurgia. E eu acho que é bacana. Hoje, aquilo que a gente... Antigamente, quando a gente lia alguma coisa que ia ser novidade, a gente esperava algum tempo, às vezes esse tempo não acontecia. Agora a gente já lê, já põe em prática e no outro dia já vê uma coisa mais nova. Então, é uma coisa de extrema relevância e totalmente atual. E o que a gente vai falar hoje pode ser que amanhã já mude completamente e mudou nossa rotina de novo. Essa que é a beleza, a verdadeira adaptabilidade que a gente vem vivendo. Uhum. Bom, pelo que a gente ouve falar hoje, né, pode ser que amanhã já seja diferente, a inteligência artificial não deve substituir o médico, mas ela já vem provocando mudanças na rotina dos anestesiologistas, né, Dr. Gabriel? Quais são elas, assim? O que já você enxerga de benefícios e riscos naquilo que já existe de mudança? Depois até conversar com a opinião do Fernando também e do Jorge, mas eu acho que não há nada mais complexo do que você conseguir ser simples, né? E a inteligência artificial, ela vem munindo a gente. Primeiro já começa de tantas informações que já facilita o conhecimento do próprio anestesista. A gente tem hoje alguns aplicativos que nos dão não só artigos, mas artigos resumidos, comparando com outros artigos, facilitando a nossa pesquisa e já nisso, já melhorando a nossa prática, ou seja, a gente tem cada vez mais conhecimento para tornar as tarefas mais simples. Isso só mesmo da nossa formação, mas acho que no nosso dia a dia já tem muita coisa embarcada em alguns aparelhos, em alguns monitores, em toda a jornada do paciente. E essa própria educação do paciente também facilitada. É um paciente que ele cobra cada vez mais dos profissionais, que ele tem muito mais acesso à tecnologia e informação. Eu acho que substituir é um termo muito forte, mas com certeza aqueles que se adaptarem melhor e souberem fazer o melhor uso da inteligência artificial, eles vão estar muito na frente, de uma maneira muito rápida, exponencialmente mais, vamos dizer assim, na frente do que aqueles que não fazem nenhum tipo de uso. Eu acredito que há uma substituição por completa, mas com certeza aqueles que estão sabendo fazer uso, eu acho que vão sair muito na frente, já estão na frente, né, em relação aos que não fazem uso. Acho que até qual a opinião do Fernando Jorge sobre isso também. Isso, podemos passar para eles. Fernando, o que você acha sobre isso? A inteligência artificial já é uma realidade, né? Uhum. Ela está aí na mão do paciente, na mão do médico. Isso que o Gabriel tem colocado, de que quem não souber usar bem a inteligência artificial
vai ficar para trás. Obviamente que a inteligência não vai substituir o médico, mas usando aquela frase já de impacto que vem sendo usada aí pelos desenvolvedores da IA, que a IA não vai substituir o médico, mas o médico que souber usar bem a IA vai substituir aqueles que não sabem usar. O médico, ele tem uma certa dificuldade de adquirir ou usar as tecnologias tão rápido como os pacientes. Às vezes os médicos são atropelados, porque o paciente já chega com a informação na mão, já chega com a tecnologia sendo usada. Então o médico do futuro, ele precisa estar preparado, ele precisa conhecer o que está por trás dos algoritmos, das ferramentas, para poder orientar melhor os seus pacientes. Então, como eu falei, a IA é uma realidade, ela não é mais algo que está por vir. Diógenes, você que é aí um desbravador da tecnologia aplicada à anestesia, né? E também como empreendedor, o que você enxerga assim, como desafios e oportunidades dessa transformação digital que estamos vivendo? Bom, primeiro eu concordo com o Redondo Fernando, tá? Já é a realidade. Você que está nos assistindo, já está usando a IA para resumir um artigo, e o seu Facebook antigo, que você nem usa mais, já usava a IA para reconhecer essas imagens e estratificar. Tá? Então, isso é uma realidade. Antes de falar sobre a transformação digital, em relação a essa de substituir ou não, o conceito de a gente não deve tratar a inteligência artificial como uma coisa única, substitutiva. Na verdade, nós trabalhamos na Unestec com o conceito de inteligência aumentada. A inteligência aumentada é a sua capacidade técnica, a sua inteligência, que ela continua útil, necessária, sine qua non do Point of Care, mas com uma extensão, uma capacidade a mais, um conhecimento, uma tomada de decisão, um apoio cognitivo ampliado, que aí, ilustrando o que eles falaram, se você não tiver, você está limitado. Entendeu? Você passou, por melhor anestesista que você seja, você tem um limite que ele que usa, que ele que entende já não tem, já ampliou. Então, quando você está pensando, vou usar, não vou usar, você tem que pensar nisso. Não vai me substituir, nem vai mudar o que eu faço, mas vai ampliar a minha capacidade. E aí, trazendo para a tua pergunta, como é que eu vejo isso? O anestesista é o único médico de resultado imediato, eu falo isso há 15 anos. É o único médico que é carente de apoio cognitivo, porque nós anestesiamos todo tipo de anestesista. Você pega uma paciente com uma fração de ejeção cardíaca péssima, uma paciente por vista cardiológico desafiador, mas que estava lá para fazer uma plastia de mama. Entendeu? Então, tu tem que estar conectando conhecimentos, áreas do conhecimento, para performar melhor. E a IA vem com uma ferramenta fantástica para você fazer isso. Tá? E aí, então, essa capacidade... Você falou de que eu enxergo um pouquinho a mais. É que nós não estamos fazendo a transformação digital. Porque para fazer uma transformação digital, e realmente a IA é uma transformação digital, você tem que fazer uma adoção digital. Você só transforma depois que você fez a adoção. Então nós temos que primeiro entender que nós, anestesistas, precisamos fazer uma adoção digital plena para fazer um bom uso da IA no processo de transformação digital. Senão nós não estamos fazendo transformação digital. Então estamos longe da adoção ainda. Muito longe. Não, nós já estivemos longe. Nós ainda estamos não plenos, ainda não entendendo que não há, já sabemos que não há saída, mas ainda não estamos nos engajando nisso. Tá? Então, se você vai usar um bom uso da IA se você limitar ela, senão ela não ensina. Para você limitar ela, você vai ter que entregar ela, vai ter que dizer para ela o que ela tem que fazer dentro de um conjunto de opções que para ela performar, e você vai fazer isso nessas opções para me ajudar. Essas opções não podem ser o papel dentro de um SAMI, porque ela não vai fazer isso lá. O finado Watson da IBM nos lembrou disso. Isso, exato. O que o Gabriel está querendo colocar, o Diógenes está querendo colocar, que os nossos dados de saúde, principalmente no Brasil, eles não estão preparados ainda porque falta interoperabilidade. Você precisa para a IA trabalhar bem, ela trabalha com grandes quantidades de dados. Os nossos sistemas hoje são ilhas. E quando você pensa numa IA
mais voltada para propósito geral, mais voltada para grandes questões, é difícil você treinar IA só com teus dados ali do hospital. Você precisa de ter o sistema inteiro conversando. Aí, quando eu falo sistema, é o sistema de saúde como um todo. SUS, a saúde suplementar, com os dados abertos. E aí sim a gente vai poder treinar essa IA para você ter realmente uma IA com confiabilidade, uma IA que possa trazer algum resultado prático. Por enquanto, a gente ainda está numa fase primordial que a gente não conseguiu nem integrar os sistemas ainda. E a Falta pegadinha, muito padrão, né? e a pegadinha é que a IA não diz não posso saber. Ela alucina e te diz uma coisa que você acha que é uma realidade. Você acredita. Você acredita que é, porque ela raramente te diz, eu não tenho condições de te responder isso. Não, porque aí ela é uma análise não linear, é probabilística. Então ela vai criar uma probabilidade que essa probabilidade vai perdendo acurácia. Entendeu? E ela vai te responder uma coisa que deveria ser com a probabilidade de 5% de ter resposta, mas ela não conseguiu enxergar os outros 95% porque não tinha acesso, então ela te dá aquela resposta de 5%, ou seja, alucinou. Alucinou. Quando ela diz alguma coisa muito absurda, ok, você percebe que é absurda, mas e quando é crível, né? Muitas vezes é crível. Você fala, opa, será que porque é? Porque nós queremos que seja crível. Entendeu? Nós queremos genuinamente que a gente quer acesso a respostas, né? Exato. É uma coisa humana, o humano faz isso, né? Uhum. Então, esse conceito de você não tirar para fechar o círculo e voltar ao começo da pergunta, você não tira o seu crivo, a sua capacidade de inteligência, tá? E é uma coisa que é o Wikipedia, não é nem alta tecnologia, nem grande novidade. Inteligência é a capacidade de processar informação. Se é sua, é natural, se é da máquina, é artificial. Agora, se não há informação, você não está processando, você está alucinando. Uhum, certo. Fernando, você chegou a comentar que muitos pacientes já chegam, né, com mais acesso, com mais conhecimento sobre tecnologia, né? Quais mudanças você observa na relação médico-paciente, né, a partir dessa transformação? A relação médico-paciente ela começou a mudar lá nos primórdios da internet, quando você já tinha acesso ali a um buscador como o Google. O paciente chegava com muita informação. O médico ele não estava habituado a essa realidade. Acho que daí um pouco desse descontentamento que se tem hoje nessa relação médico-paciente vem daí. A IA, ela empodera mais ainda o paciente, porque está na mão de quase todo mundo, no dispositivo de celular, informações precisas, informação que o paciente consegue dialogar com a máquina, né? O ChatGPT é um exemplo disso. Ele consegue trazer informação ali, desde fazer o diagnóstico a dar provável desfecho daquele problema. Então, o médico que quer melhorar a relação médico-paciente, ele deve começar a consulta dele não com aquela pergunta antiga, clássica, o que você tem, qual é o seu sintoma, mas o que a senhora sabe do seu problema, o que você traz de bagagem. E a partir disso ele vai precisar melhorar a comunicação, melhorar o raciocínio analítico para restabelecer esse diálogo, essa relação médico-paciente. Porque se o médico ainda permanecer atrelado àquilo que ele fazia no passado, dele ser o detentor do conhecimento, ele que vai passar isso ao paciente, a relação ela não vai se estreitar, não vai ter empatia. Então, o médico tem que reconhecer que o paciente está empoderado, que ele tem informação e ele ser aquele filtro ali que vai ajudar o paciente a entender as questões técnicas. Certo, e até dizer, olha, essa informação que você tem está errada, né? Exato. Alguém que possa dizer que muitas vezes vai estar errado, né? Uhum. Porque ainda a gente não atingiu um ponto, pelo menos com o que a gente tem dessas IAs de propósito geral, como exemplo o ChatGPT, que é o mais famoso, tem outras soluções, mas é o que está mais em voga. Ele traz propósito geral, ele não entra dentro de uma coisa mais assertiva, ele não tem filtro. Então, a chance de trazer informação errada é muito grande e não está individualizando aquilo para aquele paciente. Certo. Dr. Gabriel, como a IA preditiva impacta a anestesiologia? Eu acho que muito é essa questão
que o Fernando comentou na frase de individualização, né? Eu acho que a IA, ela vem, de fato, para a gente conseguir tratar aquele paciente como aquele paciente. Uma vez que a gente vai comparar previamente já, sabendo todos os, vamos dizer assim, as comorbidades daquele paciente, a faixa etária daquele paciente, a característica étnico-racial daquele paciente, aquele procedimento que aquele paciente vai estar passando, vai comparar e assim, cruzando com desfechos, né, durante desfechos já baseado na literatura, no que tem de referência bibliográfica mais interessante, e aí sim vai permitir a melhor, não só a escolha da técnica anestésica, não é isso, né, que isso é a coisa mais simples, mas o manejo anestésico daquele paciente durante toda a cirurgia. É quase como se estiver adiantando, né, que é um tema fascinante, já bem falado também, que é como se a criação do gêmeo digital, né? Então, a gente tivesse condições daquele paciente ter um gêmeo digital, de alguma maneira, para eu escolher quais os caminhos que aquele paciente poderia ter durante a cirurgia, logicamente no mundo virtual, no mundo avatar, onde fosse permitido eu errar e corrigir. A IA preditiva, com uma base rica de dados, ela vai guiar o anestesista que aquele paciente tolera determinada grau de hipotensão, tolera de repente, ele não tolera uma profundidade anestésica quanto o outro paciente, ela vem justamente para personalizar o cuidado, né? E de fato, como a gente já vinha falando de terapia como um todo, que é guiada por metas, a gente baseava-se só mesmo em terapia volêmica, a IA ela vai dar uma predição quase completa daquele meu paciente. Qual é a frequência cardíaca que ele se vai bem, qual é a hipotensão que é tolerável para aquele paciente naquelas condições, não ter um evento isquêmico, ele seja cardíaco, seja isquêmico cerebral, ela vai me permitir individualizar a terapia. Uma maneira que já tem hoje, né, no nosso dia a dia, não tão linkada a todas as comorbidades do paciente, mas a gente tem já alguns monitores simples, né, de uma maneira mais simples, que eles conseguem analisar uma onda de pulso, de pressão de pulso, que a gente quase não vê alterações, e ela já consegue predizer que aquele paciente, porque ela já observou aquilo em milhares de outros pacientes naquele monitor, que aquela alteração, que no nosso olhar não significa nada, ela prediz que aquele paciente vai ter uma hipotensão logo adiante. Já previne uma maneira de eu conseguir fazer isso muito, de fato, profilática. Então, ela consegue, com esse banco de dados, e cada vez mais sendo retroalimentado, cada vez mais sendo aumentado, que eu consiga individualizar a minha terapia e, com isso, eu ter menos eventos adversos. Então, ela já consegue, hoje na sala já tá isso, né, da gente já prever uma hipotensão, e prevendo hipotensão eu posso estar prevendo um evento maior do ponto de vista cardiovascular, cerebral, renal, então ela já consegue ver isso. Então eu vejo quanto mais esses dados forem alimentados e eu conseguir caracterizar aquele meu paciente para aquela cirurgia, cruzando com a literatura que tem de mais evidência, ela vai me ajudar a nortear na prática anestésica. Eu imagino que já vem um pouco disso e vai crescer cada vez mais. Interessante. Quer dizer, a IA, ela faz essa predição, mas a correção do problema continua na mão do médico. Ou ela vai fazer isso sozinha? Ainda é na mão do médico. Acho que outro tema que já vem há algum tempo sendo discutido são dos sistemas fechados, né, de anestesia, que aí pode ser alimentado várias bombas. Mas eu acho que o time ali, esse time de saber o que está acontecendo no momento cirúrgico, de se de repente é esperado aquele quadro e não vai ser danoso, porque eventualmente está tendo um pinçamento de um vaso importante, está tendo uma outra correção que a gente está acompanhando o momento cirúrgico, isso aí vai continuar sendo do anestesista, ela vai poder nos guiar, né? Mas essa interface aí que eu acho que é isso, essa adaptabilidade de nós, como temos como seres humanos, mas também da nossa profissão, anestesista, essa interface em esse filtro, saber que aquele evento, eu não posso ter uma resposta tão binária, sim ou não, mas eu consegui ali sentir, primeiro, como já o Fernando falou, essa interface com o paciente no pré, né? Saber que aquele dado, eu tenho que saber não só falar que não é bem daquele jeito, mas convencê-lo também o porquê não é daquele jeito. Mas essa interface aí do momento cirúrgico, e aí como recentemente
O Bill Gates, né, teve isso, que a IA vai avaliar de diversas formas aquele profissional que estiver mais empático e também dono da situação do ambiente para filtrar essas informações e, de fato, minerar, deixá-la filtrada e aplicar na minha prática diária, é o que vai fazer a diferença, ou seja, ter a visão do contexto como um todo. Certo. Diógenes, você acha que a IA ela pode tornar a medicina e a anestesia de fato mais personalizadas, né? O que está por vir? O que nós podemos esperar nos próximos anos? Com certeza. Do ponto de vista do paciente, a gente fala muito do Google Compara, mas tenha em mente que nos anos 2000, quando a internet veio para ser mais popular, nem todo mundo tinha computador. Tá? Então a adoção, a entrada na internet, ela precisou ser rampeada com o computador pessoal. Agora todo mundo tem um celular. Então é muito mais rápido. Rápido a ponto de, como o Gabriel falou, não tem tendência mais. Não existe mais tendência. A tendência amanhã pode mudar. Tu não tem mais o discovery, tu tem o delivery ao mesmo tempo. E isso impacta no nosso dia a dia. Tá? Então é muito mais veloz, é muito mais rápido, uma adoção muito mais disseminada. Tá? Em relação à IA, nós sabemos na literatura, aí é o conceito de inteligência aumentada, que certo tipo de paciente, pela genética, por exemplo, responde diferente ao relaxante muscular. Vamos trazer para a prática um pouquinho agora para o colega, né? Então, a gente já sabe que perfis étnicos mudam a resposta a opioides. Né? E a gente sabe e trabalha de um jeito subjetivo, reduzindo 20%, 30% numa etnia, um fármaco aumentando 20% na outra, porque a literatura provou, a gente conhece, nossa inteligência natural conhece, então faz a ação. Com a IA, eu vou analisar o DNA do paciente. E isso não é futurismo, não. Hoje, se você procurar a psiquiatria, lança a mão de antidepressivo, levando em conta a tua carga genética, porque vai responder melhor ou não. O que acontece é que a IA vai permitir que existam muito mais informações e o nosso pré-anestésico vai precisar compor essas informações. E uma coisa, por exemplo, que eu trago hoje, que é a nossa análise de viária difícil, que é o principal problema de judicialização com causa anestésica, mais de 30%, quase 40% vem da viária difícil, ela é completamente subjetiva. Entendeu? Tu olha o paciente, né? Tu vai até, às vezes, uma reguinha, eu já vi colegas que tem a caneta marcada e mede com a caneta, abertura de boca, distância de tiramento, mas é meramente subjetivo. Agora, para você fazer o seu login no seu banco que você usa, no seu celular, é reconhecimento facial. Entendeu? Que está levando em consideração milhares de pontos na tua face para reconhecer que realmente é você. E você faz isso com óculos, com máscara, no escuro, e sempre funciona. Entendeu? Então, por que a gente está ainda fazendo a avaliação de viária difícil no olhômetro, se está fazendo o login no banco, no mesmo celular? Então, vai impactar sim. Aí você vai dizer, tá, mas tem que ter mais tecnologias, tem que ter mais, mais informação, é mais dado. A IA faz isso. Ela é essa inteligência aumentada. Ela compõe essas informações, contextualiza. Essa é a diferença do Google, que te mostra. Ela contextualiza. E esse é o grande desafio, porque ela contextualiza não raciocinando, mas probabilisticamente, de maneira não linear, e te dá uma resposta. Tá? Então, nós não somos substitutíveis, nós somos essenciais para chegar e dar o parâmetro certo, dar a limitação certa, a origem da informação certa, o destino certo, para colher melhor resultado disso. Então, sim, vamos. E eu digo mais, a gente olha na Anestec lá, e uma coisa que a gente publica um relatório uma vez por ano, que é o Observatório de Anestesia de Valor, nós temos hoje 70% dos pacientes que a gente anestesia são ASA 1 e 2. O pré-anestésico vai ser 100% por IA. Ela vai certificar aquele paciente que é ASA 1 ou 2 e que precisa de uma avaliação, ou o 3, os outros 3 nós vamos fazer. Isso. Mas o paciente ASA 1 e ASA 2, que você vai atender no pré-anestésico, não é mais a totalidade. Mas ao contrário de que você tenta atender a totalidade, mas atende aí 60%, 40% não consegue fazer o pré, todos eles vão passar por um pré. Entendeu? De duas vias, tanto informando sobre o seu estado de saúde, como recebendo informações de como vão ter que agir, se comportar, ou jejum,
né? A gente sabe que até hoje o paciente tem medo da anestesia, né? Então, mitigar isso. Então, assim, ó, não é um pontual lá, não, se o meu paciente for síndrome de tal, a IA vai me ajudar. Não, é no dia a dia, entendeu? Porque nós temos que saber que a IA, no nosso dia a dia, ela vai trabalhar. Hoje, né? Isso aí vai só ampliar. Hoje, tá bom, hoje. O que hoje a gente tem? Primeiro, trazer camadas de automação. Tá? Porque se eu posso trocar o canal da minha TV por voz em casa, por que eu não posso documentar Propofol 150 mg por voz também na sala cirúrgica? Mas isso já existe. Existe, mas tem uma série de barreiras e entraves, que tanto regulatórios quanto de acurácia, que a gente só pela gravação da voz e a compreensão, como fazia a tua Alexa até pouco tempo, era muito arriscado estar na sala cirúrgica. Agora não. Aí a escuta, contextualiza, vê, checa, e ela é aquele auditor virtual para isso. Então, traz camadas de automação para o teu dia a dia muito antes de trazer diagnóstico ou conduta. A gente, quando fala de IA, fala muito assim, não, a IA vai dar o diagnóstico, a conduta e vai me substituir. Cara, esquece isso por enquanto. Entenda que você vai ter que parar de ficar olhando a tela do computador preenchendo o formulário de pré-anestésico e vai só conversar com o paciente, que vai contar uma história 30 minutos para dizer o tempo de jejum, contando tudo que tinha na salada da janta, mas que a IA vai entender que aquilo ali é ruído e vai separar que o tempo de jejum desse paciente é de 11 horas. Entendeu? Então, essas camadas de automação nós vamos começar a utilizar, que já não estão utilizando, já tem disponível para utilizar. E não é comigo, não. Tem muita gente aí fazendo um bom trabalho. Tá? E o principal que eu acho, aí é onde eu mais me engajo, que envolve a interoperabilidade. Nós vamos começar a mostrar um valor da porta da sala cirúrgica para fora. Porque daí os nossos dados vão ser fáceis de se tornarem autoprescritíveis e analisáveis. Você vai mostrar para o seu gestor, para a sua fonte pagadora, para o familiar do paciente, desfecho, entrega, economia, descarte para acreditação, antibiótico profilaxia para CCH, tudo aquilo que você precisava ter um exército de gente trabalhando, coletando dados em Excel, fazendo, hoje você consegue de maneira fácil, no intervalo de café, para a cirurgia demorar um pouquinho, imprimir na impressora one page, uma página, com 3 bullets, com 3 insights, e entregar para a CCH. CCH, olha como é que é a análise da antibiótico profilaxia dos pacientes nos últimos 3 anos. Nossa, muito valiosa essa informação, né? Sabe? Então, é isso que a gente tem que ter consciência, assim, ó, entender que como é que eu trago essa ferramenta para o meu cotidiano para entregar mais do que eu estou entregando. E é isso aí que eu falo de inteligência aumentada. Muito bom. Ótimo. Fernando, quais habilidades os anestesistas devem desenvolver para continuar a ser relevantes, né? Mesmo quando a IA for capaz de fazer grande parte do trabalho. Né? Sim. Olha, é uma excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. O anestesista ele precisa potencializar aquelas habilidades que ele já possui. A anestesia, diferente de outras especialidades, ela lida com situação crítica o dia inteiro, mudança de cenário o dia inteiro, então ela já tem essas habilidades que eu vou falar, mas que precisam ser potencializadas e o médico anestesiologista precisa enxergar isso, que com a IA muda e ele precisa estar mais atento. Raciocínio crítico e analítico, o médico precisa raciocinar bem e ter crítica em cima do que está sendo apresentado, porque a IA vai gerar muito dado. Capacidade de comunicação. Ele precisa comunicar bem para o paciente, para os outros envolvidos, por que ele está tomando aquela conduta. Saber explicar a linguagem da máquina para o paciente. Capacidade de liderança e trabalhar em equipe. Porque, além de trabalhar com outros profissionais de saúde, esse médico anestesiologista vai trabalhar com pessoas que não têm nada a ver com a área da saúde, como um programador, como alguém que desenvolveu uma aplicação. Ele tem que fazer interface dentro dessas áreas distintas. Então, ser um bom líder, liderar time que vai trabalhar com isso. Ele precisa ter habilidade de trabalhar com adversidades, ter resiliência. Como os colegas disseram aqui, a IA está mudando a todo momento. O que é verdade hoje, amanhã já muda, vem uma coisa diferente. Então, ter resiliência para estudar, para saber que as coisas vão mudar muito rápido. Então, essas são habilidades aí fundamentais, além de uma habilidade técnica também. É preciso que, além dessas soft skills
precisa conhecer como que funciona o machine learning, como que é a ciência de dados. Porque se você fica só na superfície e não tem um conhecimento técnico um pouco aprofundado, é difícil de você avaliar se aquela aplicação que está sendo colocada no seu hospital, ela realmente tem aplicação, para não acontecer o que vem acontecendo aí mundo afora. A IA preditiva que o Gabriel falou, talvez é onde que esteja o maior hype da IA. É onde que os resultados têm mostrado muito frustrantes. Um exemplo, tem vários exemplos, mas pegar um software que está sendo usado ainda no mercado americano, o Epic, que é entre outras aplicações, estava usando muito hospital para fazer a previsão de sepsis. Paciente internado com a previsão dele evoluir com sepsis grave. O que a gente tem de resultado até agora, quando é analisado por pares, feito meta-análise, que é frustrante. Ele tem feito predição errada, não passa de 60%. E além de muitos outros viés, a gente tem software que fazia análise de paciente que chega com pneumonia, se aquele paciente é grave, se ele deve ir para a UTI, se ele deve ficar internado no leito de enfermaria ou se deve ir para casa. Olha como a construção de um algoritmo pode levar a erro. A maior parte dos pacientes graves estava sendo liberado para casa. Por quê? A base de dados que eles usaram, quando o paciente, por exemplo, com asma, chegava com pneumonia, que é um paciente grave, esse paciente, imediatamente, as equipes percebiam que era um paciente grave, já mandava para a UTI e começava o tratamento intensivo. Aí esse paciente se recuperava rápido, porque foi percebido rapidamente que ele estava mal, e dava alta para casa e ele tinha um desfecho bom. Aqueles que não demonstravam logo que era grave, demorava a fazer o diagnóstico, às vezes mandava para casa e tinha desfecho ruim. A IA aprendeu em cima desses dados ruins. Quando ela começou a trabalhar na prática, o que ela fazia? Mandava paciente com asma e pneumonia para casa. Frustrante. Então, resumindo a resposta à sua pergunta, a gente precisa potencializar essas habilidades de comunicação, de liderar a equipe, aprofundar um pouco as nossas habilidades técnicas em conhecer esses algoritmos para decidir se aquilo que a gente vai implantar no hospital, se a gente vai usar, tem alguma validade ou a gente está sendo convencido pelo marketing das empresas. Exato. Senso crítico tem que estar afiadíssimo. O tempo todo. Doutor Gabriel, o que mais a gente não colocou aqui e você acha que é fundamental falar nesse tema? Legal, eu acho que a gente já conversou, do mesmo jeito que ela aprende todo dia, né, a todo momento, a gente também tem que abrir as cabeças e ter essa aprendabilidade nossa, tanto com ela, mas também com o mundo como um todo, né? A gente vê serviços de saúde já sendo impactados e muitos benefícios que toda essa inteligência artificial, gostei muito, né, do que o Diógenes falou de inteligência aumentada, ela vem causando, né? Então, a gente, por exemplo, uma maneira que a gente tiver um banco de dados tão rico, a gente vai ter uma certa previsibilidade até em sistemas de saúde. Dependendo do momento que a gente tiver de movimentos, de acordo com, por exemplo, taxa de população vacinada, quais são, o que os pacientes estão procurando, por exemplo, sintoma respiratório, ele não vai no médico antes, né? Primeiro ele procura no Google alguma coisa, sintomas de procurar algum medicamento, o que ele está sentindo. Isso aí a gente já vai conseguir prever até mesmo como vai ser a ocupação no hospital em determinado período, né? Então facilita toda a logística hospitalar. Eu acho que ela ajuda muito, primeiro que a gente tem que aprender com ela, saber tudo que ela vai nos prover de conhecimento, facilita a nossa própria base de dados, vem tirando alguns trabalhos repetitivos que a gente pode ter em sala, né? Muito do que a Anestec, que o Diógenes faz, que tira a parte maçante do anestesista, de preenchimento, enfim, facilita. E que eu acho que ela vem justamente para fazer o quê? Que a gente volte a fazer o porquê que a gente escolheu essa profissão. A gente escolheu a profissão justamente se preocupando, né, com um outro ser humano, e a gente, como anestesista, que a gente pega aquele paciente que não é só um número, não é um dado, é alguém muito importante para todos, que tem uma série de familiares esperando aquele desfecho de anestesia. Então, a gente consegue, tirando esse trabalho repetitivo, que a gente volte-se realmente ao paciente e faça aquilo que a gente escolheu, essa profissão. E como que nunca vai ser substituído, porque se a gente pergunta para um paciente ou para um familiar, o
que é um bom anestesista? A maior parte do tempo ele vai dar noções de acolhimento que ele vai ter. Teve aquele anestesista que fez minha anestesia e durante toda a cirurgia ele conseguiu se comunicar com os familiares que estavam aflitos esperando uma cirurgia, às vezes de 6, 10, 12 ou mais horas. Então, foi o jeito que a gente conseguiu receber aquele paciente, essa comunicação que mesmo durante a cirurgia a gente fez com os familiares. Com o cirurgião, logicamente que eu falo que o anestesista, infelizmente, o anestesista bom é quase aquele vizinho que a gente não sabe quem é, né? Se não está dando problema, eu nem sei quem é o anestesista, eu não sei quem que é o vizinho. Então, para o cirurgião, eu vou conseguir ter um melhor desfecho, que eu já venho dado e basicamente muito baseado em todo esse conhecimento. Mas, de fato, acho que a inteligência artificial ela vem para tentar, de novamente, já que ela vai tirar um trabalho repetitivo nosso, e tornar a anestesia mais segura, com essa série de monitores que vem vindo, de abordagens baseadas na literatura, que a gente vai voltar a ser capaz de acolher melhor aquele paciente e os familiares, que para o paciente isso aí nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de prover. Certo, muito bom. Diógenes, a sua visão, assim, em linhas gerais, é mais otimista em relação ao que essa transformação e a IA vai poder trazer para a vida do anestesista? A vida dele vai melhorar a partir da adoção completa dessas ferramentas? É mais que otimista, é fogo no parquinho. Vai mudar total. Não, porque olha só, há muito tempo eu falo que o anestesista ele tem que se tornar um hospitalista perioperatório, tá? Hospitalista perioperatório é entender que o teu tempo de perioperatório de 3 tempos, pré, trans e pós, tem que virar 5. Um pré-pré, antes do pré-anestésico, tu já está em contato com esse paciente que já sabe que vai precisar fazer uma cirurgia, e depois que saiu da RPA, você está em contato para analisar desfecho. Tá? E isso é muito difícil de fazer só com a adoção digital. Eu mesmo trabalhei muito com isso, e realmente, aí vieram os bots do WhatsApp, vieram algumas coisas que ajudaram. Mesmo assim, você ter acesso à informação não quer dizer que você está transformando ela numa comunicação. E isso em resultados. As habilidades humanas que o Gabriel e o Fernando falaram, 100% de acordo. Tá? Agora eu sou um cara de mercado. Eu fui chamado para a inovação a entender, além da assistência, o mercado. E no mercado, a hora que você, então, entra com o IA para te ajudar a analisar e fazer contato, porque não é bot de WhatsApp, que são horríveis também, tá? É conversacional. A IA pode ser conversacional, ela entra em contato contigo. O Google lançou agora um vídeo onde a IA agenda o cabeleireiro da cliente dele e conversa com a atendente do salão, como se fosse, fala do horário e tal. Inclusive a atendente fala assim, espera um minutinho que eu vou ver se pode ser esse horário. E aí ela responde, entendeu? Sabe? Então, e você consegue, então, interagir com esse paciente, ter um colega, um funcionário virtual inteligente, contextualizando, levando o teu perioperatório para um pré-anestésico, pré-trans, pós-imediato e pós-tardio. A hora que você tem isso, você consegue botar isso em prática, você controla todo o processo cirúrgico. Você é o dono do processo. Porque é você que conduz, melhora, acompanha, você faz a navegação. Você é anestesista, sem sair do point of care, o seu time está fazendo a navegação do paciente cirúrgico e trazendo informações sociais, mercadológicas, assistenciais, pessoais e tudo isso. E quando você toma conta do processo, você passa a ser o dono da fábrica e não mais o funcionário. E esse é um game change. É completamente game change na anestesia. Entendeu? Porque depois você pode fazer um corte. Você pode trabalhar para o cirurgião trabalha para você. Porque é você que está no processo. Ele está captando o paciente no mercado e ele vai operar. E você faz toda a navegação da busca, do atendimento e do desfecho. E isso com a ajuda da inteligência artificial. É game change. E o anestesista tem que enxergar isso. E quando traz essa camada que eles falaram de habilidade humana, de mais empatia, acolhimento e relacionamento, cereja do bolo. Então eu sou mais que otimista, eu acho que a gente está à frente de um novo horizonte de oportunidade na anestesia, e aí alguns vão aproveitar. E rogo que todos aproveitem. Exato. Muito bom. Doutor Gabriel, quer encerrar a mesa? As palavras? Eu agradeço a Saesp, né, pelo convite, o Fernando, o Diógenes pela presença, a Cris sempre com moderação espetacular.
E eu tenho como a gente sai desse encontro, a minha cabeça fervilhando só com essas coisas que a gente conversou aqui, de novas ideias que vão surgindo, outras ideias, né? Acho que é um exemplo na prática de inteligência aumentada. Isso aí. Modéstia não, mas com certeza são vários exemplo insights prático. que a gente vai tendo de como mudar e como a gente pode, com o encontro também de pessoas que estão mais adaptadas e que são fãs do assunto, que esse número vem aumentando mais, como soluções em conjuntos podem sair, já que os problemas também são em comum na maioria dos nossos serviços de anestesia. Sensacional. Perfeito. Muito bom mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço, então, a presença do Dr. Gabriel, Dr. Fernando e Dr. Diógenes. E eu também fiquei com a sensação de que eu saio com a inteligência aumentada. Ótimo. Então, voltamos já com o nosso próximo painel. Continue com a gente.